Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É interessante essa passagem aqui, quando está falando lá, Pilatos, né, perguntou o que era certo, o que era errado. Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Evangelho aqui, abrindo o Evangelho. Terça-feira, 9 horas da manhã, é hora da gente abrir o Evangelho aqui e conversar um pouco sobre como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Tanta passagem legal aqui, tanto aprendizado. Esse é o nosso momento da gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Então, já vi que Simone está aqui, que Shirley também está chegando aqui. Bom dia! Sejam bem-vindas! Então vamos lá, gente. Eu estava abrindo aqui agora, eu tinha clicado no botãozinho aqui para começar a live, vi que não tinha começado, né? E eu fui lá, cliquei de novo, voltamos e beleza. A abertura do livro aqui hoje saiu na página 203, para variar, a gente está utilizando essa versão aqui da FEB. E começamos aqui com Dai a César o que é de César. Eu já tinha visto essa passagem aqui em alguns filmes, né, explicando sobre ali o momento que o Jesus era questionado sobre o que era desse mundo, se ele achava que era certo, se ele achava que era errado, algumas questões. E essa passagem resume bastante esse trecho da vida de Jesus. Então vamos lá. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: querido mestre, já com bastante ironia, né? Sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E aqui uma baita de uma pegadinha, né? Porque eles estavam querendo colocar Jesus ali perante uma situação difícil. Porque se ele falasse que não deve pagar o tributo, opa, então a lei do homem ia em cima de Jesus. Mas ele, como um espírito evoluído, ele deu uma resposta que botou o povo para pensar, né? Já que o tributo é uma criação de César, dê a César o que é de César. Porque o alimento que eu trago para vocês, o aprendizado, a riqueza que eu trago para vocês, meus amigos, não é desse mundo. Então, deixa para Deus o que é de Deus, ou seja, tudo que é de magnânimo, tudo que faz parte verdadeiramente da nossa vida espiritual, e dê a César o que ele acha que é dele, o que é de César. E está tudo bem. Então, bem-vinda, Márcia! Que bom que você está aqui com a gente hoje. Então vamos continuar aqui a passagem. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento desse constituía, pois, entre eles uma irritante questão da atualidade, sendo que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? É claro que uma pergunta como essa é repleta de pegadinha, né, gente? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado com o que lhe é devido. Mais um pontinho aqui. Essa sentença dai a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem.
toda postergação de seus interesses, prescreve o respeito ao direito de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, é um trecho bem curtinho, mas que faz a gente pensar bastante. Quando Jesus é colocado naquela armadilha ali, o objetivo daquelas pessoas era que Jesus falasse algo contrário à autoridade humana naquela região, e aí sim eles conseguissem mandar Jesus ali para a crucificação, né, colocasse o mestre numa situação ali dificultosa ali para ele. Mas quando ele pega a moeda e mostra, quem é que está aqui nessa moeda? Ah, é César. Então devolve para ele. Parece até inocente, né? Ah, isso aqui é de César? Ah, coitado, pô, tem o nome dele aqui, devolve para ele. Tipo quando o nosso filho chega em casa lá com o estojo, chegou da escola, lá no estojo tinha uma borracha escrito o nome de um amiguinho. Filho, por que você trouxe a borracha de amiguinho? Não adianta dizer que era dele, né? Se tem o nome do amigo na borracha, a borracha do outro. Então, simplesmente, de quem é essa borracha? O que está escrito aqui? É do José. Então, devolve para José o que é do José. Então, de um jeito muito estratégico e amando aquelas pessoas, Jesus precisava passar um aprendizado sem confrontar o poder regente ali naquele momento. Então, por isso que muito sabiamente ele disse, opa, isso aqui é dele. Ah, devolve para ele. Mas claro, meus amigos, a gente precisa levar em consideração que a gente sempre precisa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então a gente não pode, no momento que as pessoas estão colocando a gente numa situação difícil, a gente ir de voadora no peito. Não adianta a gente rebater com a mesma malícia que tentaram trazer pra gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Então, nesse momento que estavam tentando dar uma rasteira em Jesus, ele novamente foi sábio, novamente foi amoroso e devolveu de um jeito muito inteligente. Essa moeda aqui, isso aqui, é de César, então devolve para ele. Entre aspas, vai que ele perdeu, né, coitadinho, é a borracha da escola, devolve para ele. Lembremos sempre, meus amigos, que precisamos respeitar as leis dos homens, precisamos respeitar ao outro como a nós mesmos e precisamos sempre levar o que é certo. Então não adianta agora, do nada, a gente achar, não, então eu sou contra um tributo, vou deixar de pagar. A gente está sendo regido também pelas leis dos homens. Então o tributo é devido ao poder governante, precisa ser pago. A gente não pode abrir mão do pagamento de um tributo. Agora, a gente precisa levar em consideração que isso é passageiro. É um momento que a gente está vivendo. Enquanto a gente está na escola, a gente paga a mensalidade da escola. Então, se a gente tem compromissos financeiros, se a gente tem compromissos com as pessoas ao nosso redor, eles precisam ser pagos. Mas lembrem-se que a dívida maior está lá em cima. O tributo maior a ser pago é lá em cima. E quando eu digo lá em cima, não é lá naquele local chamado céu. Não. É aqui, é com a nossa consciência. Então, quando a gente mantém um débito, quando a gente tem um débito com uma pessoa, a gente precisa de alguma forma pagar esse débito. Vamos pagar nessa vida ou na outra, mas de alguma forma a gente vai pagar isso. Então, que a gente caminhe ao longo da nossa vida com muita tranquilidade no coração, sem dever nada a ninguém. Porque quanto menos a gente deve para os outros, mais promissora vai ser a nossa caminhada, mais rápido a gente chega no mundo de regeneração e acompanha o nosso planetinha. E a gente não precisa se preocupar tanto com coisas terrenas. Enquanto a gente está na Terra, é claro que a gente precisa seguir as leis dos homens também. É a maneira que a gente tem de colocar ordem na sociedade. Mas lembre que as leis maiores são as leis do universo, são as leis de Deus. Legal que Shirley trouxe aqui. Adorei a relação feita com a borracha. Entendi mais ainda com o nosso Abrindo Evangelho. Ah, que legal, Shirley, que bom. Que bom. Então é um jeito estratégico, né? Dizer, opa, não, peraí. Isso aqui é dele. Coitado, devolve para ele. Então, né, se o nosso governo exige algumas taxas, exige alguns tributos, a gente vai tirar do nosso trabalho para pagar o governo? Sim, há de ser feito porque é a lei do homem.
Pior seria se não houvesse nenhum tipo de sistema. É claro que todo sistema criado pelo homem é falho, porque o homem é falho. Mas é melhor estarmos dentro de uma sociedade com a tranquilidade, cabeça ali apoiada no travesseiro, leve, tranquila, sabendo que a gente está em dia com os nossos impostos, do que ficar, vai que a Receita me pega, vai que os devedores cobram. E cobram mesmo, nessa vida ou na outra. Tá certo? Então assim a gente fecha o nosso Abrindo o Evangelho, uma passagem curtinha que faz a gente pensar sobre o que é do outro, devolve para o outro. Agora, que a gente tenha sempre leveza no coração, que as nossas dívidas estão pagas ou estamos em processo de resolver nossos débitos, nossas provas e as nossas expiações. Então assim a gente encerra esse nosso Abrindo o Evangelho. Se você gostou dessa mensagem, convoca uma pessoa para vir contigo no próximo Abrindo o Evangelho. Toda terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui, abrindo uma passagem, conversando um pouquinho e desejando que a gente tenha uma semana com muita leveza, com muita paz no coração e com muito amor para compartilhar. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira no Abrindo o Evangelho. Tchau.